hoje em dia tá assim mesmo. Assim, eu converso com vários colegas, né, em obra, e eu percebo também que antigamente o peão chegava, ele escondia o que ele fazia. Vamos dizer assim, tá recebendo o salário dele, tá aquilo ali, né? Tá produzindo, vamos colocar, tá levantando uma parede por dia, um exemplo. Então, aí você fala, o ritmo do cara, vou combinar uma tarefa com ele. Vou pagar X. Aí na hora que você fecha com ele, o cara levanta, ele não levanta uma, ele levanta cinco. 5. Aí você se lasca, mas é tudo produção. Ótimo, que bom. Hoje não, hoje você combina com o cara, você vê ele levantando uma parede. Na hora que você combina com ele, ele levanta meia, não tá dando conta mais. Vai, o trem foi piorar. En- Então, Justamente isso. então a gente tem, o pessoal tem criticado muito. Claro que nos últimos anos teve uma grande evolução, e assim, mudou tudo. Fala assim, tanto para bom, ruim, mas teve uma grande evolução na construção civil. Então, por exemplo, Zé Carlos, a gente trabalhou num prédio em que tinha FCK de 50 megapascal. E aí eu até comentei com o Joel, em Goiânia não tinha esses prédios com esses FCKs tão elevados. Era no máximo ali 25, estourando 30. 30. E aí eu falo que a construção civil tem evoluído cada vez mais, os prédios estão cada vez mais altos aqui na nossa região, a gente sabe disso, e muitos materiais que a gente não via lá atrás surgiu de lá para cá. Então isso aí também a gente acaba aprendendo na obra no dia a dia. Aí eu gosto de comentar aqui um problema que eu passei, foi com o senhor, que a gente passou, a gente já estava fazendo um reboco interno, eu lembro que o senhor chegou para mim e falou assim, cara, lá no primeiro pavimento soltou o reboco, você lembra disso? Lembro. Soltou o reboco. E aí, beleza, falei, essa casa, vamos acompanhar. Então a gente foi, limpou, lavou, passou chapiço, curou chapiço e reboco. Aí depois chegou o Zé Carlos e falou, Ricardo, aconteceu no segundo. Aí arrumava, Ricardo, aconteceu no terceiro. Aí arrumava, Ricardo, aconteceu no segundo, no primeiro de novo. Lá onde a gente fez, soltou. Então, assim, o que eu quero falar com isso? Que essas evoluções que têm ocorrido, a norma de desempenho que vocês já ouviram falar, que surgiu em 2013, que fala, isso aí não vai mudar nada, não mudou pra caramba. Muitas coisas também, tecnologias de lá pra cá mudaram. Então, como é que a gente resolveu isso? A gente passou, encontrei um amigo meu um mês e meio depois, eu não entendia disso. Aí eu falei, é o Otton, né? Vou colocar a foto dele aqui, o Otton, um amigo meu. Eu falei, ó, ele estava em São Paulo. A gente, na época, comparando Goiânia com São Paulo, né? Os prédios de São Paulo não era, né, o centro do Brasil, a gente sabe muito bem disso, né? O Sudeste ali, os prédios muito mais altos. E ele falou, você tá lixando a sua estrutura? Aí eu ri, né? Falei, lixar a estrutura? Cara, você tá doido? Lixar a estrutura? Eu só lavo ali, tiro desmoldante e mando ver. Não, tem que lixar a estrutura. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele não respondeu. Como já tava, assim, vamos falar, um peito para quem tá cagado, não é nada, né? Aí eu fui e lixei a estrutura. Nós lixamos lá, compramos, lixamos e resolveu o problema, Joel. E aí eu fui estudar, resolveu aqui que foi. Aí eu fui pesquisar, né? Depois conversei com a professora Helena Karasek, e ela me explicou, não, Ricardo, porque os FCK mais Mais alto. elevado, mais alto, eles têm menos poros. E com isso o chapisco não consegue fazer aquele travamento. Por isso ele lixa para criar uma ranhura para o chapisco. Então explicou. Então achei isso aí. Então é muito legal essa questão técnica também. Então eu sempre procuro aprender mais, porque eu posso estar passando por esse problema e eu até comentei contigo, né, Joel? A gente aprende de três formas. Ou tendo a oportunidade de ter uma literatura e aprender lendo, ou então vendo que o colega passou, que é o que mais acontece, falei, eu não quero passar por aquilo ali não. Né? O cara passou no zoológico ali, a jaula estava aberta, o leão comeu ele. Então, opa, a jaula estava aberta, não vou nem passar lá, que eu sei que vai comer. Então é uma situação que vai acontecer. Ou a terceira, sentindo na pele o que a gente passou e aprendeu, e nas próximas horas tem certeza que a gente passou a lixar tudo. Então isso é uma maneira. Como é que o Joel, né, já parou, aposentou, mas como é que o senhor na ativa, está na ativa, seu Zé Carlos, vê essa questão, porque surgiram muitos cursos de engenharia. Proibiu, saiu uma lei aí agora, né, que o MEC, né, o Confea, proibiu o curso EAD. Eu não estou falando se é pior ou ruim, né, isso depende do aluno. Mas como é que o senhor vê, por exemplo, pelos engenheiros que o senhor passou lá atrás para hoje, por exemplo, o que o senhor tem sentido em relação ao nível dos engenheiros? Né, que o senhor está de frente com eles. Então, o que o senhor tem percebido? O que o Tá. senhor tem percebido? Eu acho o seguinte, o pessoal mais antigo, eles procuravam ficar mais na obra e procuravam organizar, melhorar a obra. Hoje em dia,
Tem engenheiro, eu não posso citar nome, mas tem engenheiro Não. que praticamente não fica em obra não, Ricardo. Ele vai lá, só fica um pouquinho, chega cedo, não entende nada de obra, não, Mas ele é para ficar o dia todo nessa é obra. para ficar o dia todo na obra, mas é não um engenheiro fica. residente. Residente. Que não mas está residente. Não fica. Então, o pessoal, parece que tem uns engenheiros hoje que não tem um comprometimento com a obra. Então, não fica na obra. Nível de conhecimento, o que o senhor tem sentido? Matemática, até questões básicas. Pois é, esses engenheiros também estão mais fracos que os antigos, os bem mais fracos. Parece que eles não têm, não estudam direito, não importa o que vai acontecer. Estão ali esperando o que vai acontecer. Não Então, tem uma voz ativa para tentar melhorar. Não tem. Então é isso que eu acho. Hoje, a maior parte desses engenheiros quase não fica em obra, não. Na hora que o senhor estava Não. recente, não ficava, não. Não precisa falar, não. Não posso falar o nome, né? Mas Tá tentando aqui, ó, a faca. Não ficava, pode não, falar. né? Você Tentando- sabe que lá passou uns engenheiros, no último algo que eu estava, inclusive você passou lá ficou quanto Fiquei. tempo? Quanto tempo? Acho que foi uns 5 meses que logo eu fui para outra construtora. 5 meses, apesar que a gente não pode falar nada não, mas depois entrou outro que não tinha comprometimento com nada, o cara chegava, a maior parte deles hoje chega o seguinte, chega na obra, senta e não entra na obra, não entra nada, não sobe na obra, não olha nada. Não anda na hora. Não anda na obra, não faz nada, fica quietinho ali, esperando o dia passar, passou o dia, põe o computador no coisa e Eu andava na obra, Zé Carlos, pode você falar. andar na obra. E aí, só no rádio, tá sujo só aqui. na- Olha aqui, Diana. A Diana é nossa técnica de segurança, é uma menina muito boa de serviço também. Eu acho, isso aí eu aprendi com o Moacir, assim também. Eu acho que o engenheiro na obra tem que andar no mínimo. Tem que andar. No mínimo, pelo menos, assim, umas 4 vezes. Cedo, antes do almoço, depois e no final. O Moacir era enjoado nesse ponto. Ele acha que é o seguinte, eu acho que ele está certo. O engenheiro tem que ser o primeiro a chegar na obra. O cara chega na obra, nem que ele chega, se eu fosse engenheiro, eu chegar na obra e andar na obra todinha antes do povo chegar. Para me ficar sabendo o que Para tá ficar acontecendo, vendo. né? Assim, Por eu dentro vou da até comentar aqui, assim, o bom de andar na obra, já aconteceu muito eu andando na obra, você chega, por exemplo, ali no 8º pavimento, aí você entra num ambiente lá olhando tudo, aí tem um cara sentado no capacete. Aí você olha e fala assim, uai, Manel, o que aconteceu aí e tal? Uai, Ricardo, a massa até agora não chegou. Aí eu ia lá na janela, olhava, a prancha vazia. Aí eu tenho que entrar no meio. Ou seja, eu tô errado. Alguma coisa acontecendo, porque a prancha vazia, não tá faltando comunicação. Outra coisa seria eu chegar lá, olhar a prancha, ele sentado lá esperando, e a prancha tá com um monte de xerica, um monte de coisa para subir. Aí eu falo, não tá dando conta o transporte vertical. Então tem que providenciar uma grua, alguma coisa para acelerar isso aqui. Então é importante andar para ver isso. Estou citando um exemplo. Questão de limpeza e organização para evitar acidente. Obra, acontece muito acidente, a gente sabe disso. Eu já aconteceu, eu estava com o Joel, a gente pegava muito firme na segurança. Tinha até o Ednardo, né? Era Ednardo, né? O Edinaldo. Então, Gostava dele demais. Ele me ligou esses dias. Ligou? Tem muito tempo que eu não vejo. tinha o Falando Edinaldo, contigo. né? Gostava dele pra caramba também de segurança. E teve uma situação que o carpinteiro estava trabalhando sem cinto, enrolou o talabarte na cintura. E eu lembro que estava construindo a 3ª torre, daquela foto que eu te mandei do Vereda, já. Aí eu fui assoviar, o cara olhou, né? Tava lá, pá, coquisóx, assim, tudo. Aí eu, preciso falar com você, desce aí. O cara desceu. Não tinha, né, elevador pra ele. Aí, o que foi, Ricardo? Cara, eu te chamei aqui só pra falar pra você usar o cinto. Eu fiz isso de raiva mesmo, pra ele ficar com raiva de mim e usar o cinto. Cara, aí ele tava com o martelo na mão. Na hora que eu vi ele com o martelo na mão, eu pensei na hora assim, eu falei, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Né? Pensei, mas beleza. Ele subiu, usou o cinto, sei que ficou com raiva. Mas olha como é que Deus faz as coisas. Numa outra obra que ele tava, não sei com quem, foi bem no ano foi quando eu casei, Joel. Ele caiu da laje. Só que ele tava com o talabarte amarrado. Foi o Pereira. Foi Foi, Pereira. Pereira. Ele caiu, Foi lá na minha obra. ele caiu, tava com cinto, e eu fiquei sabendo que na reunião, nós tínhamos uma reunião técnica e tinha reunião de segurança, que era em cada obra, você lembra que tinha até o churrasquinho, aqueles, né? E aí eu tava na lua de mel e tudo, eu lembro que ele chegou lá e desceu a casa, mostrou que tava roxo, né, pra mostrar a questão da segurança, a importância, e ele falou assim, eu fiquei sabendo, eu não tava lá, mas depois agradeci. Ele falou assim, ó,
eu queria era agradecer o Ricardo. Ele falou, de jeito, porque se não fosse ele, eu provavelmente não estaria usando o cinto. E isso teria aconteceu. Eu não estava lá, o pessoal Teria falou, morrido. Ricardo, ele falou seu nome lá, o que foi que ele falou? Né? Não, eu queria te agradecer, porque se não fosse você, então, realmente foi uma ferramenta de Deus para salvar a vida dele. É. Então, assim, às vezes o funcionário, questão de segurança, o pessoal que está começando em obra aí, o que pega na obra? Não é nem a parte, assim, para mim não era a parte técnica, porque eu tinha bons mestres de obras, era bem assessorado, então conseguia fazer as coisas e a gente resolvia tudo. O problema é funcionário entender que a segurança é para o bem dele. Então é aqueles caras que falam assim, eu tenho costume de fazer isso aqui, tem 30 anos. É. Você tem quanto? Você tem 20 quanto? Aí você fala, já começou. Aí, então tinha essas coisas. Então, essa questão é muito importante, né? Essa questão da parceria, questão da segurança. Isso aí que você comentou, Zé Carlos, eu acho que muita gente tem reclamado da engenharia. Começou um assunto de novo, não sei, claro, são dados estatísticos, mas teve uma época, acho que foi ali 2013, 14, que falou que estava faltando engenheiro, que as faculdades, né, começou a distribuir cursos de engenharia igual Gremlin, que você joga água, erva daninha. Então você tinha, por exemplo, um X ali e subiu. Isso é ruim? Não, não estou falando que isso é ruim, mas eu acho que a qualidade caiu. Porque muita gente que não gosta de engenharia, que eu falo não gosta que não tem aptidão, não é só saber de matemática, mas tem que gostar um pouquinho de matemática, pelo menos, para fazer engenharia. Né? Como é que eu vou fazer medicina se eu tenho horror a sangue? Então não tem, né? Então tem a base para engenharia, querendo ou não, parte é você ter conhecimento em matemática, parte, não estou falando que é só matemática. Então parte é. Então muita gente foi para engenharia sem gostar de matemática, sem saber de matemática e a base de algumas faculdades, né, não vou citar nome, mas tinha algumas no geral aí que estão oferecendo curso, a base antes era você ser aprovado e assim, eu fiz, foi difícil formar engenharia. Eu ia na aula todo dia e mesmo assim era perigoso você ser reprovado. É. Então, assim, vacila um pouquinho, Ricardo, você vê nessa matéria que você vai ser reprovado. E era assim, não podia vacilar. E eu percebi o que nos últimos tempos, que a base não era ser bom em matemática, a base era você ter condição de pagar a mensalidade. O cara tá pagando o diploma dele ali parcelado. Cara, na minha época, né, não sou tão velho assim, pessoal, tá? Mas na minha época só tinha 3 faculdades em Goiás. Depois, quando eu comecei, tinha Uniana, a Angélica, né? A Angélica tá assistindo, vai assistir o podcast, estudou lá na Uniana, que depois virou a EG. Tinha a Federal e tinha a Católica. E era assim, os professores eram tudo assim, o meu professor, não, eu vou sair daqui, aqui tá difícil demais, vou pra outra faculdade. Chegava lá, quem que era o professor? O mesmo. O mesmo. Não, vou falar, é o mesmo. Cara, eu vou ter que passar por esse cara aí, não tem jeito não. Então não tem jeito, meu amigo, acabar, baixar a cabeça e falar assim, vamos lá, né, o que eu tenho que aprender? E eu senti que muita gente formou hoje, né, e não tem base de nada. Justamente. Isso é ruim. Então voltou aquilo que eu falei. O que eu senti que aconteceu? Assim como surgiu cursos de mestre de obra, faz um curso de mestre de obra, você vai virar mestre de obra. E não é, a gente acabou de conversar aqui, né, a experiência que vocês têm, acompanhar o serviço, ver como é que é, a régua, o squat, aquela toda que não é simples, né? Não é simples, pessoal. Não é. Essa ciência, você tem que passar por ela mesmo. Começou a acontecer na engenharia. Então, o cara não teve... Antigamente, as construtoras brigavam por bons estagiários e assim, eu ia estagiar, eu poderia estagiar numa empresa X ou na outra, tinha vaga. Eu ficava vendo qual que é mais perto da minha casa, isso era o legal. Hoje não, hoje o pessoal está fazendo estágio, assim, às vezes nem remunerado. Então, não, a gente precisa de estagiário mais não. Então tem acontecido isso. Não sei se vai voltar a ter essa eficiência, mas de lá para cá, a engenharia, assim como a construção civil que eu falei para vocês, mudou muito. Então, tantas técnicas construtivas, que eu citei um exemplo, prédio cada vez mais altos, estruturas esbeltas, o prédio movimenta mais, isso gera manifestações patológicas que a gente não estava acostumado, assim como também dimensionamento e tudo. Aqueles 30 engenheiros ficaram no papel fazendo conta, acabou. Hoje o cara pega um celular aqui, já resolve o problema, eu estou com um problema aqui, já entra no software, no aplicativo e já manda ver. A questão que o senhor falou, né? Nanquim, né? Então, antigamente era assim. Hoje, se você falar para se eu pegar um cara recém-formado em engenharia e falar assim, ó, você vai ali, pega um nanquim para mim ali, ó. Se tiver ali na mesa, assim, ó, não sabe o que é.
Não sabe. Então, hoje em dia, é claro que evoluiu muito, as ferramentas vieram e sempre está evoluindo. E aí, né, tem até os filhos do Joel que começaram engenharia, o Johnny está formando agora. É engraçado, Joel, que a gente tava jogando bola lá no meu condomínio, os meninos do Joel, assim, muito bem educados. Os meninos, assim, conheço desde... O Gustavo tinha 8 anos quando a gente começou a trabalhar junto, Joel. Agora tem 22. 22. E você me falava assim, ó, eu lembro que ele era um menino tão bem criado que ele falava assim, pai, vou juntar um dinheiro pra gente viajar. Com 8 anos ele falava isso pra você. Você lembra dessa história? Vai lá. Ele falava, vou juntar isso aí. E os meninos do Joel, a gente jogando bola, aí o Gleison, é o filho do meio do Joel, foi prestar o vestibular. Ricardo, já contei isso, vou contar de novo, só que agora não apresento o Joel. É o filho dele, viu? É o filho dele. Ricardo, eu lá, sentado lá do lado de fora, ele lá jogando bola. Não. Tava o Cássio jogando bola, amigo meu, ele foi, saiu, sentou do meu lado. Ricardo, vou prestar o vestibular, mas eu tô com uma dúvida. Olha, qual que é a dúvida? Eu não sei se eu faço educação física ou engenharia civil. Não era isso? Aí eu falei, tudo a ver, cara. Tudo a ver. Uma coisa assim, não sei se estou com dúvida em engenharia civil, com matemática, com física, com engenharia elétrica. Não, educação física e engenharia civil. Eu falei, tudo a ver. Aí ele, não, mas qual que você recomenda, Ricardo? Eu faço educação física. Falei pra ele. Ele, mas você é engenheiro. Aí eu falei, cara, que hora que seu pai chega? Que hora que seu pai sai de casa? Ah, meu pai sai 5h30 de casa, 6 horas, né? Mas você vê seu pai saindo? Não. Pois é. Que hora que seu pai chega? Ah, meu pai chega 6, 7, às vezes até mais tarde. E ele chega, desde que eu falei com o Gleison, e ele chega bonitinho, já entra lá, para a moto, o carro já entra pelas... Não, ele entra pelo canto, deixa a botinha lá, senão minha mãe arruma o rodo nele, a sujeira. Ele falou, de jeito. Eu falei, pois Tá é. fazendo fundação, não tem jeito. Aí eu falei, pois é, sua mãe quase mata ele lá, e lá na obra tem um monte de cara querendo matar seu pai. Chega cedo, é 1 hora de almoço só, porque... Por que eu ficava o tempo todo na obra e almoçava na obra? 1 hora não tá pra nada. Não. Se você sair pra almoçar em casa, você não vai ficar só... Só o trânsito chegar até em casa, já passou foi meia a hora. hora. Aí você engole e volta? Não. E eu sei que tinha colegas que chegavam, era 2h30, 3 horas, e almoçava na obra. Então, por quê? Porque é muito rápido. E aí eu fui e falei pra ele, ó, e na obra, os caras é tudo mal encarado, né? Na academia você vai chegar às 8h30, 9 horas. E na academia tem 2 tipos de mulheres, falei pra ele. As que não tem jeito e as que não precisam. Falei pra ele. Música ambiente, tudo. Mas eu falei, assim, eu conheço os problemas da minha profissão. Por isso que eu tô te falando pra você fazer. Eu não conheço os problemas de educação física. Mas eu conheço os problemas que ninguém fala. Mas, quer ver? Aí o Cássio jogando lá a bola, né? Um amigo nosso que é formado em física. Cássio, ele, se você voltasse no tempo, você faria física? De jeito nenhum. Aí tá vendo, Gleis? Ninguém faz o que... Aí a voz voltou. Eu faria engenharia civil. Aí seu filho entrou pra engenharia civil. Mas assim, então os meninos muito bom, mas engenharia civil, assim como o senhor não fez e o Joel não fez, eu comento isso. Não fizeram porque não tiveram oportunidade. Porque teve que trabalhar cedo. Eu reconheço isso, eu sei disso. Eu tive porque meu pai arcou com as contas. Meu pai, eu lembro quando eu trabalhava já, Joel, eu já ganhava, já tinha formado na escola técnica, já tinha 1 ano trabalhando como técnico, estava ganhando bem. Era a maior renda lá de casa, era a minha, quando trabalhando. E quando eu passei para engenharia civil, era um sonho fazer engenharia civil. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu queria fazer engenharia civil e tal, só que o curso é integral. Olha que bosta, né? Com todo respeito. Pobre não podia fazer engenharia civil porque, entre aspas, é um curso integral e não tinha como trabalhar. Ou só se arrumasse um emprego e fala, não, você pode ir lá fazer o curso e volta. Mas onde você arruma isso? É difícil? Não é difícil. Aí meu pai foi e falou assim, por que você não faz o curso só à noite? Eu falei, pai, não tem engenharia civil só à noite. O curso é de manhã e tem aula à tarde, à noite, os primeiros anos aí. Meu pai falou, meu filho, o que você quiser, né, você vai ficar sem dinheiro. Ele falou, desse jeito pra mim, já, cama e comida você vai ter aqui em casa. Mas você vai ficar sem dinheiro. Mas você que sabe. Aí eu pensei, eu falei, pô, já fui quebrado a vida toda, mas 5 anos eu aguento. Então eu tive a oportunidade porque meu pai e minha mãe seguraram as Segurou a pontas. bronca, né? Foi a bronca. Às vezes, Joel, eu tava assim, eu falava, vou reprovar nessa matéria, tá foda. Aí eu lembrava da minha mãe, acordando cedo, preparando café, esse trem, eu falei,
Eu só não... Aí duas coisas. Era minha família que me deu força para passar. Eu falei, eu não posso reprovar por causa deles. E que eu não aguentava pegar mais ônibus. Eu, pô, vou pegar mais um ônibus. Era domingo à noite, minha mãe entrava no banheiro, eu já tava lá segurando lá no box. Assim, eu falei, não, já tô pensando aqui, como é que eu vou segurar no ônibus lá lotado? Porque senão eu vou cair, né? Mas foi assim, então me deu força. Então vocês não fizeram, muito inteligentes. Chegou lá em cima, no topo, eu falo que chegou no topo, porque o cargo de mestre de obra numa grande construtora é o topo da profissão. Né? Se não é o engenheiro, é o topo. Então vocês vieram lá de baixo e vocês não tiveram oportunidade. Então o pessoal que às vezes reclama aqui que eu falei, né? Ah, engenharia é difícil e tal, tal. Cara, se você está tendo oportunidade, se você está conseguindo pagar a faculdade, que eu sei que é muito caro, né? Hoje está mais acessível os cursos. Tá. Né? O EAD estava tendo aí, agora não vai ter mais, mas você pagava menos de R$ 300 para fazer um curso de engenharia. Então, se você tem a oportunidade, está numa boa faculdade e está conseguindo estudar, cara, logo vai passar 5 anos. É muito pouco da sua vida. E se você quer isso, eu recomendo estagiar numa grande consultora e colar num bom mestre. Porque você vai aprender bem muito. Eu acho que a formação, independente do que você forma, parte daquilo que você aprende, que você desenvolve, parte de você, né? Claro que a faculdade é importante, o curso que você vai fazer é importante, mas isso aí é a mesma coisa de você botar um servente de pedreiro lá e querer que ele vire mestre de obra. Depende. Então, assim, ele pode ter lá vamos supor lá que ele vai ter uma graduação lá para um servente de 2 ou 3, vamos pôr em números aqui. Pode ser que ele chegue lá em 2, 3, mas ele não vai passar daquilo. Então, da mesma forma, tem pessoas, aí você fala assim, mas hoje tem muito engenheiro que está fazendo Uber. Você pode ter certeza que a formação dele não era para engenheiro, ele tinha que ter formado para outra coisa. Não gosta também, né? Não gosta. Então, assim, se você formou com engenheiro, por mais dificuldade que você teve na faculdade, se a faculdade sua não teve uma boa condição de te ensinar, concordo contigo que se você tem lá 3 faculdades e você tem X professor e de repente tem 50, alguma coisa aí vai ficar furado no meio, né? Mas aí, claro, você vai chegar na obra, claro que você tem um curso de engenharia lá que tem 50 itens, todo mundo que já fez engenharia sabe disso. Eu nunca fiz, mas sei da história de muitos. Conhece tudo. Né? Então, assim, você chega lá no curso de engenharia, o cara quer que você faz ponte, quer que você faz estrada, quer que faz topografia. E aí, como qualquer outra função, por exemplo, se você formar para medicina, você forma para clínica geral. Se você quer melhorar, você tem que estudar mais. Então, o engenheiro é da mesma forma. Se ele formou lá e ele não quer aprimorar em nada, infelizmente ele não vai adiantar nada esse curso dele, ficou perdido. Não nada. Então, assim, se ele optar, nós estamos falando aqui de obra, mas se ele optar por um projeto, um outro projeto, ele tem que tirar tempo para dedicar aquilo lá para você saber dominar aquele assunto que você tá. Porque a formação só não resolve o problema. Que é a mesma situação do curso de mestre de obra. Se você der um curso de mestre de obra para um cara de 6 meses, ele vai conseguir fazer obra? Não vai. Não vai. Não. Mas se ele for um cara interessado, ele pode chegar lá no lugar e falar, humilde, mais baixo. É o seguinte, eu fiz o curso de mestre de obra, mas eu não consigo entender, quero aprender. Posso entrar aqui, não precisa você me pagar, ou você me paga mais barato, para me aprender. Esse ele vai aprender, porque ele tem vontade de aprender. Mas aí o cara que fez o curso só pensando no dinheiro, ele não vai ser profissional que presta nunca. Nunca. Porque ele não teve a cabeça para aprender primeiro. Ele só pensou no financeiro. E aí ele não quer gastar tempo com aquilo, ele quer só pegar o dinheiro. Que é o que o Bro tá falando aqui, que a maioria dos engenheiros que ele tá pegando agora, o cara não tem interesse na obra. Ele tem interesse no dinheiro que tá entrando no bolso dele, pronto. E não tá entregando trabalho com qualidade. Não tá entregando um trabalho com qualidade. Vai acontecer o que com ele? Vai chegar um certo ponto que o cara vai substituir ele para outro. E ele vai ficar jogando, joga de um lugar pro outro, aí você chega e encontra ele daqui a 30 anos, ele tá do mesmo jeito. Não progrediu, não conseguiu ganhar dinheiro, fala, não, esse curso aqui não presta. Eu acho o seguinte, o engenheiro faz a faculdade, mas ele sai da faculdade e ele não sabe nada, Ricardo. Não sabe. Ele não sabe nada. Ele sai dali, ele não sabe nada. Se ele não entrar numa obra e tentar aprender... Tem que ter interesse. Tem que ter interesse. Se ele tiver interesse, aprende. Mas se não tiver interesse, ele vai virar Uber, né? Vira Uber. Uma das maiores falhas, assim, eu vou falar por mim, da minha faculdade que eu senti, né, a gente tá quase finalizando, pessoal, a maior falha é assim, o professor explicava, aí você tem que aprender isso e tal, mas não explicava onde usar, às vezes. Então é totalmente diferente, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo para vocês. Assim, por exemplo, tem uma matéria na faculdade, o Johnny Nash até trabalhou no laboratório, que você faz o peneiramento lá e tal, que descobre qual que é a brita, por exemplo, brita 0, 1, 2. Então, isso aí é feito de acordo com a norma, você tem a dimensão dela, então é uma questão comercial. Então, isso que a gente aprende, isso aqui é brita 1, brita 0, tudo, esses nomes é porque tem na norma. Aí a gente aprende na faculdade, faz um ensaio. E aí tem um tal lá de módulo de finura que a gente faz também. Então, tem as peneiras, tem uma regra, né? Somatório das peneiras reditas acumuladas, setas intermediárias e o fundo dividido por 100, você tem um número. Aí deu, essa areia deu, por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo, deu 2,11. Essa aqui deu 2. Então, beleza, acabou, calculou. Para que eu preciso saber isso aqui? Na faculdade você fala, tem que saber isso aí para acertar na prova, senão eu vou reprovar. Só isso. Mas não explica onde ensina. O porquê que tem que ter areia mais grossa, mais fina. Não explica. Assim, pelo menos só se tiver algumas faculdades, não, eu aprendi isso, parabéns para a faculdade, eu não aprendi. E aí, você vai ver o quê, né? Então, só de você entender, por exemplo, esse 2, vamos pegar 2,10 e 2. Só essa variação de 0,1 aí, quando você utiliza essa areia que é mais fina, ambas são finas, mas uma é mais fina que a outra. Só de você utilizar esse tipo de areia, você vai consumir de 10 a 15, esse 0,1 vai fazer que você consuma no seu traço de 10 a 15 litros de água a mais. Se você consome 10 e 15 litros de água a mais, para manter uma mesma relação água-cimento, você vai consumir mais cimento. Mais cimento. Então, você fala, se eu posso utilizar uma areia que eu vou economizar menos água, vou usar essa areia. Só que o cara não explica isso na faculdade. Então, está faltando essa associação que muitas escolas europeias, né, até as norte-americanas, eles explicam na sala de aula e explica como usar na prática. O nosso está faltando às vezes, essa prática. A prática, Então, né? o Joel sabe, né? Eu estou ajudando meu primo que está lá, ele não teve oportunidade de estagiar. Conseguiu formar, não teve chance de estagiar. Muita coisa ele está aprendendo agora, em obra. Né? E é um cara muito esperto, né? Muito esperto, e está mandando ver. Mas, assim, isso que eu sinto que realmente o pessoal não está tendo oportunidade de aprender nas obras. Né? Diferente, a CMO sempre teve um programa de estágio muito bom, então muitas colocam ali e não ensinam. Se o engenheiro não fica na obra, como é que esse estagiário que está lá? Então a obra vai aprender com quem? Está sendo tocado, né? Está sendo tocado. Pessoal, para finalizar, né? Legal, né? Bate-papo. Para finalizar, nós três vamos falar aqui, mas é uma pergunta muito legal. O que é bom de obra, assim, qual é uma coisa boa na obra, Zé Carlos, para o senhor? Olha, eu não posso Uma coisa nem boa, assim, isso é bom. A gente está falando que obra, mas assim, mas tem a coisa boa. Tem, é a amizade com o pessoal. Eu tenho muita amizade com o pessoal. Eu acho o seguinte, obra, eu estou em obra desde 72, que eu estou em obra. Eu sempre falo assim, depois que eu aposentei, eu sempre falo, vou parar. Aí Vou não parar. para. Ele fala, Vou parar. o Zé Carlos eu conheci, pessoal. Ricardo, eu tenho que. Não, falta, eu vou aposentar. Aí, aposentou. Aí o Zé Carlos na obra. Não, eu vou parar, estou aposentado. Tá falando isso até hoje. Então tá nem obra. Porque eu acho o seguinte, a convivência com o pessoal. Eu acho que todo mundo que fala que vai aposentar, ele vai ter uma mudança radical na vida. Por exemplo, eu que trabalho em obra muitos anos, convivência com muita gente, trabalho com muita gente, muitas pessoas, a gente chega gente de todo lado. Cara, mas eu acho que na obra você não trabalha menos, se você aposentar. Eu também acho. O cara vai chegar em casa, a mulher vai ficar mandando fazer as coisas. Eu também acho. O Cristiano tá assistindo aqui, né? Ó, você já fez isso, bro? Não, Zé Carlos, meu bem, ó, vem fazer isso aqui. Zé Carlos, ó a televisão. Zé Carlos, ó a antena. Zé Carlos, mexendo nisso aqui. Zé Carlos, pô, Zé Carlos, deixa eu sentar, mulher. Zé Carlos, pô, Zé Carlos, você tá fazendo aí? Pô, eu tô num vaso, deixa eu sair daqui, depois você me chama. Mas, então, a convivência. A convivência com o pessoal, assim, você não consegue ficar parado, porque é uma agitação na vida da gente, né? E eu acho que quem gosta de uma agitação ou conversa com o pessoal, isso é bom. E a parte ruim? A parte ruim, eu não vou falar que tem parte ruim, senão eu não tinha... Mas tem. Tem parte ruim, mas a parte ruim é você levantar de madrugada, você tem que ir para a obra. Outra coisa que... quando a obra está, eu acho ruim, quando não desenvolve, aí você fica pensando, eu já passei noites e noites sem dormir,
São pensando 3, em então. obra. Você também, né, Zeca? Muitas noites que eu passo sem dormir, falo, puta, como que eu vou fazer aquilo? Ou como que vai fazer? Ou então, quando você erra uma coisa também, aí você fica doido para vir outro dia para você corrigir. Então, essa é a parte que eu acho mais ruim. Uma vez eu comentei até com o Joel, eu comento com todo mundo, errar é humano. Tentar melhorar também que você não pode persistir no erro. E outra coisa, cara, eu errei e tal, fica preocupado. Cara, só erra quem faz. Só erra quem faz. Só erra quem faz. Então, eu prefiro que a pessoa erre, mas continue ali para melhorar, do que persistir no erro. Então, eu nunca errei. Mas você nunca fez nada, não serve. Então, nunca fez nada. Não serve, então eu acho assim, o cara errar uma vez é normal. 2 vezes aí vacilou. Vacilou. Aí a terceira não tem jeito, aí não tem jeito. Aí o cara já é burro, né? Aí é burro, igual você cara. Mas tu é burro. Pô, Ricardo, esse cara é burro demais. Eu acho legal que o Zé Carlos fala isso na cara das pessoas, eles respeitam, assim, de boa. Ele fala de um jeito carinhoso, né? Mas tu é burro, né, cara? É legal. Eu lembro de uma situação do Zé Carlos, com um cara sentando umas caixinhas no apartamento, ele foi lá e explicou pro cara, o cara sentou as caixinhas tudo torto. Ele chegou e falou, cara, você tá ruim demais esse aqui. Arranca e põe de novo. O cara arrancou tudo aí, colocou de novo e falou, rapaz, mas eu acho que você tá no lugar errado. Ele tá ruim ainda, cara. E o cara foi lá e tornou arrancar. E quando o Zé Carlos voltou lá, ele falou, não, tu é burro demais, velho. Puta que... Esse cara... Não tem condições, é burrice. 2 vezes, tu vai 3 vezes. Eu lembro uma situação que o Zé Carlos, nós estávamos nós 2 juntos, a gente prestou um serralheiro pra ele. Que o cara não era bom, sabe? Tô precisando de um serralheiro, caderninho preto, pra mandar esse cara pro Zé Carlos. Aí mandamos. Passou uma semana, o Zé Carlos apareceu lá na nossa obra, você lembra? Pô, Ricardo, Joel, esse cara aqui é um Aí o cara, eu vou te processar. Não, tô falando que você não, caminhão. Leva nessa, tô falando que você não. Mas legal, lembra isso aí. Joel, e pro senhor, o que é bom? Olha, assim, o que eu achava melhor em obra é que eu não conseguia controlar o tempo. Então, o que é controlar o tempo? É você chegar e não conseguir fazer metade do que você quer fazer. E passou o dia. Então, isso era muito bom. Você chegava, quando você assustava, acabou o dia. Isso a obra tá acabando, tem uma semana e parece que foi um dia. Isso era muito bom. Coisa ruim. Aquilo que você programa que você não consegue fazer. Você tem uma programação e aquela programação, por alguma situação, ela começa a ficar amassando assim e não vai. Aquilo é muito ruim. Porque foge do seu planejamento, daquilo que você pensou. Então você planejou uma coisa e não conseguiu fazer. Aí a outra coisa ruim é você aposentar e não ter o que fazer. Os dois falaram isso. Muito ruim, aí é muito ruim. Então assim, eu... E se aposentou novo por causa do problema de saúde, assim, né? Eu aposentei e aí o que acontece? Todo mundo foi trabalhar e eu fiquei em casa. Aí... A primeira semana de boa. Primeira semana de boa. Eu costumo falar que a aposentadoria é como férias, só presta a primeira semana, daí pra frente já não presta mais. Enjoa, então, né? o que acontece? Aí aquilo vai te incomodando. Você vai se sentindo inútil. Aí eu falei pra mulher, a partir de agora você não precisa fazer comida pra mim mais não, pode achar que eu vou fazer. Ué, mas você quer fazer? Eu falei, pode deixar que eu vou fazer, você pode. E aí todo mundo saía pra trabalhar e eu ficava em casa. E aí, pra não fazer nada, eu comecei a fazer as coisas. Pra passar o tempo. Mas só porque era o seguinte. Antes eu botava 2 panelas no fogo, queimava 3. Né? Mas aí, com o tempo, eu botava 10 panelas e fazia a comida com 15 minutos. Ficou bom. Ficou bom, só porque aí o tempo não passava. O tempo não passa. O tempo não passava, e aí eu continuava sem fazer nada. E aí foi estressando. Aí teve uma época que eu tava assim, de um jeito que eu tava assistindo televisão e chorando. É ruim, depressão. Aí eu falei, rapaz, eu vou caçar um negócio pra me fazer. Aí um dia eu tava lá no computador e aí tinha um cara fazendo uma rede. Eu falei, eu vou fazer uma rede dessa. Comprei um monte de linha e comecei a fazer rede de pesca. Aí fiz uns 200 metros de rede de pesca. Ah, mas como você fez? Eu fui lá, descobri como é que fazia a agulha, cortei um pedaço de coisa de buriti, fiz a agulha e gliei a linha e fui dando nó. Aí fiz de vários tamanhos, fiz de 2, de 3, de 4. Ficou expert. Ah, mas você gosta de pescar? Não, eu tô fazendo aqui pra passar o tempo, era pra passar o tempo. E aí depois eu fui, com o tempo, fui melhorando. Aí fui passando a fazer umas caminhadas, tentando fazer algumas outras coisas. Resolvi algumas com o problema dos meninos. Resolvi umas coisas da minha sogra. Quem te ajudou, assim,
Foi Deus, porque isso aí você estava entrando numa depressão. E você não tinha ninguém para conversar. E aí o que acontece? A esposa, você Assim, tem a esposa para conversar, mas não é a mesma coisa, por exemplo. A esposa, né? Não é a mesma coisa, por exemplo, eu perdi meu pai, né? Você sabe disso. Nós que somos homens, às vezes a gente tá deprimido, assim, coisa de homem mesmo. A única pessoa que pode chegar é uma pessoa mais velha, ou no meu caso, meu pai, que me ajudava muito, meu filho. Isso acontece e tal, tal. Aí ele me colocava lá em cima. Quem te ajudou? Rapaz, na verdade, assim, eu tentava ocupar a mente com qualquer coisa, sempre fugir do remédio, então assim, para não tomar o remédio, com medo de ter dependência. E assim, porque assim, até por nós já ter, eu tive um irmão meu que era esquizofrênico, então eu sempre tenho muito medo desse tipo de remédio. Então, eu via as situações que ele passava, então eu ficava inventando as coisas para evitar, assim. Eu falava assim, mas você já teve várias vezes, já, ficar 2, 3 dias sem dormir, aí todo mundo dormia, eu ficar sozinho andando na casa. Mas com o tempo, você foi habituando, mas... Você é uma pessoa, Joel, que eu conheço sua história pessoal, assim, até familiar. O que o Joel passou, Zé Carlos, que você não conhece também, Isso. mas o que ele passou desde a criação dele, assim, até hoje, assim, eu falo o que ele passou na vida dele. Não é qualquer pessoa que... Eu acho que ele pegou essas pedras e colocou para crescer no caminho dele. Então, ajudou a fazer a escada. Tem gente que na primeira pedra já desiste. Então, o Joel teve questão familiar, teve questão de criança, alimentação com os irmãos e tudo. Um irmão que tinha esquizofrenia. Então, o Joel me contou isso e eu acho, assim, uma pessoa tão... o Joel é tão bom, assim, eu gosto tanto de conversar com o Joel, que eu tenho muito contato com ele, que quando eu tenho um problema com qualquer coisa, eu converso com você, né, Joel? Então, eu sempre converso, o Joel sempre tem uma palavra amiga que ele me conhece. Ele sabe como é que eu sou. Então, ele sabe que eu sou uma pessoa honesta e tudo. E quando eu fico chateado, ele chega pra mim e fala assim, Ricardo, isso aí acontece, não é só com você. Isso, você não é assim. Não se julgue por causa que a pessoa te tratou assim, que você não é essa pessoa. Então, opa, aí também que o Joel falou isso pra mim. Então, geralmente, eu converso muito com o Joel e muito com o meu sogro, né? Essas questões pessoais, que você busca uma referência, mas pessoa mais velha, né? Então o Joel tá muito próximo de mim, como se fosse um irmão mais velho, assim como o senhor, só que o quarto do Joel que tá perto ali. Mas tem isso. E aí, Joel, eu gostei, né? Você colocou isso aí. Então, realmente, aposentar e ficar parado quem é ativo é muito triste. É difícil. Aí você falou de... Assim, os primeiros 5 anos foi horrível. Horrível. Aí agora você tá feliz. Agora já aprendi a ficar à toa. A gente tem uns projetos particulares e você tá feliz com ele. Já aprendi a você ficar ainda à toa. fica arranhando de um lado pro outro. Mas é porque Eu se você passei- parar de tudo, morre, né? Eu passei 1 ano sem fazer nada depois que eu aposentei. Eu ficava doido, eu tava entrando em depressão. Isso é ruim. Porque Mas- você tá acostumado a levantar às 5 horas da manhã, fazer o café e ir pro trampo. E se eu te falar aí, pra você que eu calma. até hoje levanto 5 horas da manhã? Eu também levanto todo dia 5 horas então, da manhã assim, pra fazer café e... São coisas que isso aí fica no seu cérebro, né? Você não vai conseguir... Eu sou novo em relação a vocês, mas eu levanto também. É. Eu levanto mais cedo, né? Criei essa rotina. O João Cláudio até fala, o Ricardo não dorme, mas eu durmo cedo. Eu durmo dorme cedo. cedo. Eu acho que você aproveita mais o dia quando você acorda cedo. É. Aí você falou de rede de pesca, aí eu vou te apresentar aqui o Shark. Shark é tubarão em inglês. Falou de rede de pesca. Que vocês estão vendo a canequinha aí, né? Aqui, ó, pessoal, a canequinha aqui, ó, o Shark. E aí eu só evoluí. Na obra, quando você faz uma coisa errada e que você tá ali, não tá produzindo, que você tá só amassando o barro, qual o bicho tá lá embaixo com a boca aberta? O jacaré. O jacaré. O jacaré. Vocês mataram, tá vendo? Aqui os outros, não sei e tal. Os caras de obra já falam jacaré. Aí o meu evoluí, pra não ficar o jacaré, é o shark, é o tubarão. O tubarão. Tubarão é assim, o jacaré pega, roda, aí você pode... O shark já mata de uma vez. Então, Joel, você tava aqui mexendo aqui, né? Vai apertando aqui, ó. Por exemplo, uma obra sem planejamento, aperta um dendinho. Beleza. Zé Carlos, peão que não quer produzir, aperta um tentinho. Vamos aqui. Não ser parceiro, a equipe de obra não ter parceria, que tem que ter parceria. Ó, qual o problema mais, Joel, acontece? Qual o problema mais? Na obra, que pode acontecer. Compromisso, né? Falta de compromisso. Falta de compromisso. Vai lá, Zé Carlos, fala um problema aí que você pensa em obra. Não deixar atrasar a obra. Ó, aí eu venho aqui, por exemplo,
A parceria, né, que tem que ter. Se não tiver parceria, ó, tem que ter parceria. O que mais, Joel, que tem que ter, que ó, às vezes é um problema não ter? Pontualidade, né? Pontualidade. Muito importante, pontualidade. Pontualidade é importante para a obra. A gente sabe a hora de chegar e às vezes não sabe a hora de sair. Não sabe. O que mais, Ricardo? Comprometimento com a obra. Isso. Isso. E aí, eu falo aqui, ó, eu falei a parceria, né? Um dos grandes problemas, não estudar o projeto. A pessoa vai lá, não estuda o projeto. O engenheiro, junto com o mestre de obras, o que a gente, né? Conhecer a obra. Não estudou o projeto. Ó, que mais, Joel? Tem muitos problemas. Fala mais um aí. Tem muitos problemas. Que mais? Deixar de marcar aquilo que é diferente na sua obra. Deixar de marcar, isso. Aê! O Shark pega, Joel. Forte. Você entendeu como é que é? Joel, aqui o Shark é o seguinte, você vacilou, uma hora o Shark vai te pegar. Também não machuca não. Olha aí pra você ver, é de borrachinha. Então, é isso aí. Então, a ausência de comprometimento, não estudar o projeto. Uma produção em série, em que um apartamento é diferente, às vezes o cara engole a lobeira que a gente fala em obra e acaba fazendo igual. Pô, ninguém marcou. Então tem que marcar, tem que visualizar, tem que adiantar, tem que facilitar. Ó, tá nervoso o Shark. Você fazendo essa brincadeira aí, não sei se você lembra. Uma vez, lá no Negrão de Lima, um cara levou um caixote com a cobrinha. Você puxava, a cobra saía. Eu já vi. Eu não vi não, mas eu lembro, eu sei dessa brincadeira. Rapaz, eu fui brincar com um cara, falei, puxa aí. Um cara lá, ele puxou, ele assustou tanto que ele caiu pra trás. Bateu a coluna no negócio lá, rapaz, passou mal demais. Aí você quase morreu. Eu quase morri. Vou matar o cara. O que eu fui fazer com esse cara? O meu, né, pra gente finalizar, pessoal. O meu, a parte ruim da obra. Depois que eu me tornei pai, uma coisa ruim é porque na obra você não tem tempo para as coisas pessoais. Não tem tempo. Então, geralmente, você tem um sábado para resolver, mas hoje em dia, com as obras, tá indo até sábado. Que hora que você vai resolver suas coisas? Por exemplo, no banco, no centro, alguma coisa? Não tem. Então, a pessoa que dedica a obra é praticamente 100% a obra. Outra coisa, isso, quando eu comecei a trabalhar com vocês, né, com os senhores, eu era solteiro, né, tava ali, final de semana encontrava namorada, essas coisas, e até casado, eu dedicava e ficava no final de semana, beleza, mas depois que você tem filho, a pessoa praticamente não acompanha o crescimento do filho. Então, hoje eu não, né, claro que eu trabalho com obras particulares, em que eu não preciso estar ali 6h30, 7 horas, mas, por exemplo, eu levo meu filho para a escola, então... Ricardo, vai começar uma obra grande e tudo. Ó, eu já faço com contratante. Eu vou deixar meu filho na escola e vem pra cá. Cara, então eu não vou trabalhar. Já estou avisando aqui que não vai dar certo. Então isso aí, eu acho que você consegue ter acompanhamento. E almoço, isso já é da minha esposa, a Cristiane, que ela é uma questão que ela carrega, que a gente casa, eu tenho as coisas boas da minha família, ela tem as coisas boas da dela. Uma coisa que ela não deixa, que ela não quer, não abre mão, é de eu não estar lá para almoçar com ela e com meu filho. Né? Nem que seja para sentar um pouco ali para estar junto com ele. Deixa eu falar só uma palavrinha. Lá na última obra que você estava comigo, eu lembro que você falou para o homem que não largava seu filho pela obra. Eu falei mesmo, falei. Você não falou? Falei. Você falou? Falei mesmo. Não largo meu filho pela obra. Aconteceu uma situação chata que a Cristiane, o meu filho, para quem não sabe, ele tem TEA, né, autismo. E aí teve um dia que a Cristiane não ia conseguir e tal, tinha que levar ele na fono. Ele era bebezinho, criança. Aí eu falei, não, eu levo. Levei, cara, quando cheguei lá e tal, aí foi meio que pagar As escolas tava tudo torta. Não, e aí foi pagar, aí tipo assim, tranquilo, conversou, explicou, né? Mas aí comentou comigo, falou assim, né? Não, na minha época quem levava era a mulher, né? Aí eu falei, não, minha esposa não pôde. Eu não pude levá-lo, né? Tal, tranquilo. Não, mas quem tem que levar isso é a mulher e tal. Aí eu falei, entre fazer alguma coisa pro meu filho ou uma coisa aqui pra obra,
Se for para colocar na tabela aí o grau de prioridade, pode ter certeza que meu filho está em primeiro lugar. Só falei isso. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Então, depois que você tem filho, eu fui, né, pai, o João conhece meu filho, o senhor conhece também. Depois que você é pai, você só passa a entender o seu pai depois que você vira pai. É verdade. Não, assim, quando eu peguei meu filho no colo ali, eu chorei, mas não era porque meu filho estava no meu braço, não. Porque eu senti o que meu pai sentia por mim. E ele não tá vivo mais para eu agradecer ele, né? Então, realmente, o que o pai faz pelo filho, pai de verdade, então, eu não troco. Então, resumindo, primeiro lugar, Deus acima de tudo, junto com a minha família. Então, Ricardo, tem a obra e tudo, eu não dispenso isso aí de estar com meu filho. Então, essa é a parte ruim da obra. Você não viu o Gustavo crescer, Joel? Você chegava lá e já estava... Não, mas o Gustavo foi o contrário, né? Você aposentou. O Gustavo, quando eu aposentei, eu tinha 38 anos, ele tinha 8 anos de idade, né? Aí o que acontece? Aí teve um dia que ele falou assim pra mim, ó. Ele falou assim pra mim. Meu pai, ele tá vivendo igualzinho o Rei Leão. Então, o que é que ele quis dizer do Rei Leão? O que acontece com o Rei Leão? Então, assim, a leoa vai caçar e o leão fica comendo. Ele não sai pra caçar, né? Ele falou que você ficou em casa à toa. Aí ele quis dizer que E é criança, ele tava né? vivendo igual o leão. Então, assim, a ideia dele, ele antigamente não tinha maturidade, nem... Não entende, não é criança. Ele falou aquilo pra mim assim, aí entrou por aqui, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, pô, eu tô lascado mesmo, agora fodeu. Já muito à toa, meu filho. O senhor Então, não viu seus filhos crescer, Zé Carlos? Não. Assim, você entendeu o meu lado, eu comentando isso aí? Não, mas eu tive uma convivência boa com meus filhos. Ele até dava tempo. Teve uma época que dava tempo. Mas. Zé Carlos, você chega na obra 6 horas, sai 7 da noite. 7 horas da Que hora noite. que você tem tempo de ficar com seu filho? É, À dá noite, 7 é às pouquinho 9. tempo. Aí eu durmo 9h30. Dá 7 às 9. Né, não tem- Essa é a parte ruim, só isso que é a parte ruim, tá? Agora, a parte boa. A parte boa são as pessoas. São as amizades, são os elos que fazem, né? Por exemplo, eu conheço vocês desde quando eu comecei a atuar em obra. E até hoje a gente encontra, né? Eu converso, por exemplo, os filhos do Joel que eram meninos. Hoje, provavelmente a minha diferença de idade para os filhos do Joel é quase assim a do Joel com a minha, vamos dizer assim, né? E os meninos, muito educados, são amigos, acompanho eles, frequentam a minha casa, a amizade ficou familiar. O Joel, né, assim, o Zé Carlos, a gente não teve muito essa convivência familiar, mas eu respeito muito o senhor sabe disso, muito bem, né, que eu respeito. Mas, assim, as amizades que ficou lá para trás, esse elo, e era assim, vou contar um caso que vocês não sabem. Teve uma vez uma fundação, pequena estaca que ficou colocada errado lá no Parques. Aí a gente chamou a máquina, tava alocando lá naquele barro lá e tudo, aí chegou o Moacir. Quem errou isso aí? E tudo. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, foi nós. Nós quem? Nós. A construtora, todo mundo. Aí ele olhou para mim, fez, só abaixou a cabeça e fez assim, ó. Deixa isso acontecer mais não. Então, tipo assim, não tem aquele negócio de falar, não é só uma pessoa que erra, é todo mundo. Então, se a pessoa errou lá na obra, eu não tô lá, eu já tô errado. Então, a parceria, para quem tá assistindo o podcast, respeito, é um time, igual a gente começou a conversa, tá terminando. Então, se eu tô trabalhando lá, sou um zagueiro, lanço a bola lá pro Ronaldinho, eu lanço porque ele tem que fazer o gol. Fica aí, meu amigo, volta não, que aqui a gente resolve. Então, cada um faz a sua parte. E você tem que confiar. Então, eu tinha certeza, vocês confiavam. O Ricardo levantou o material lá, eu já pedi, eu tenho certeza. Tô confiando, ele já pediu o material. Não, o Joel, o Zé Carlos tá lá na frente, tô tranquilo que o trabalho tá certo. Agora, eu trabalhar com uma pessoa que eu desconfio, que não sabe fazer as coisas em nada, aí tem alguma coisa errada. Não, né? que acaba que você acaba trabalhando o dobro, né? Porque você tem que preocupar com a sua parte e a do outro, né? E tem que e essa parceria, pô, eu expliquei uma vez pro cara, o cara entendeu, show de bola. Ah, ele me explicou, eu já entendi também. Isso é importante na obra, tá, pessoal? E isso é muito importante, tá bom? Pessoal, valeu. Falou. Gostou? Gostei, bom demais. Gostei. Eu falei que vocês esqueceram desse aqui, ó, o microfone igual do Costinha. Enio, obrigado, pessoal. Mais um podcast, Mundo das Obras. Então, esses podcasts que eu sempre falo pra vocês, do Bro, do Joel, os outros passaram, o Enio, já conhece vocês aqui, ó, que tá aqui. Só que eu nunca tinha trazido
né, vocês aqui. Agora o pessoal vai falar, esse é o Joel, esse é o Zé Carlos, né? Então vai ver, vai repercutir muito. Vocês têm rede social, não tem? Tem. Tem. Instagram. Eu vou estar colocando aqui, pessoal, vou colocar, ó, a rede social do Joel, a rede social do Bro, do Zé Carlos. Apareceu um monte de gente querendo seguir vocês, para aprender dicas. Como é que vocês fazem isso e tal, né? Show de bola. Obrigado, pessoal.